Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Casa de Deus em mais uma noite em que nós vamos estudar a Palavra de Deus. E antes de nós começarmos o nosso culto com você que está aqui no templo, com você que está em casa nos acompanhando, vamos falar com Ele? Curvemos as nossas frontes. Pai de amor, de bondade e misericórdia, te agradeço porque mais um dia tivemos a vitória de termos vida, de termos saúde, de termos meios de batalhar pelos nossos proventos, de termos estudo, enfim. Porque nós sabemos que todas as bênçãos que nós temos veio das Tuas mãos e agradecemos a Ti porque Tu és bom conosco. Fica agora conosco nesse culto para que ele seja somente para a Tua honra e para a Tua glória. E também para quem estiver nos assistindo, estiver aqui também, possa encontrar o que veio buscar, que é a Palavra de Deus e o toque do Espírito Santo. Muito obrigado por tudo que Tu nos concede, é que Te peço e Te agradeço. Amém. E para o início do nosso culto, nós vamos começar louvando. Vamos começar com o hino Inteiramente Fiel, porque Ele é bom demais, Ele nos transforma, Ele faz tudo por nós. E já que Ele é inteiramente fiel a nós, nós também seremos inteiramente fiel a Ele. Mas pensar no que passou ou deu errado, aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como um filho do Rei. Sou inteiramente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou inteiramente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou inteiramente ligado a Jesus. Para sempre serei inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Fiel, eu quero ser. Amém. Amém. Um novo lar e uma nova terra. Uma estrela no céu apareceu. É a manhã que ressurge novamente. É a estrela de Deus, o nosso Rei. Nosso Senhor está vindo lá da glória.
Boa noite. Que bom ver você aqui. Essa resposta de um boa noite faz bem para todo mundo, né? Esse boa noite animado. Que bom que você tirou um tempinho deste dia para estar, desse dia para aproveitar essa noite, um pedacinho dela, né? Para estar aqui. Seja bem-vindo você que também está aí no Facebook. Que a graça do Senhor também esteja com você. Que nós possamos realmente ter aqui um bom estudo da palavra de Deus. Quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. E assim que você achar, nós vamos orar para estudarmos a palavra de Deus, tá bom? Porque o tema hoje é um tema muito, muito especial. É muito importante que a gente entenda esse tema, compreenda esse tema, porque vai fazer a diferença no final de toda a história, tá bom? Acharam? Evangelho de João, capítulo 14. Curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de falar com o Senhor nesse momento. Obrigado porque nos recebe na tua presença, obrigado porque temos o privilégio de abrir a tua palavra. Eu peço que o Senhor nos abençoe com o teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender e entender o tema de hoje e tomar decisões acertadas ao teu lado. Abençoe todos que estão estudando a tua palavra nesta noite, aqui dentro desta igreja e também pelo Facebook, também pelo YouTube. Que o Senhor possa nos abençoar a todos, enche-nos com o teu Espírito Santo, em o nome de Jesus, amém. Existem muitas promessas na Bíblia que são fantásticas, são promessas que enchem o nosso coração, mas algumas promessas da Bíblia, elas sobressaltam as outras promessas, e esta daqui, para mim, é a promessa de todas as promessas, é aquela que faz sentido você fazer alguma coisa, aquela que faz sentido você deixar coisas para viver uma experiência de expectativa dela. Esta promessa é aquela que faz sentido você querer servir a Deus. Está aqui, Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 até o verso 3. Veja que promessa linda. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esta promessa saiu dos lábios de Jesus. Ele disse assim: olha, eu sei que a vida é difícil, mas não deixe seu coração ficar perturbado, não deixe você perder a esperança, não deixe as lutas da vida fazer você perder o caminho, perder a direção. Você só precisa fazer uma coisa: crer em Deus e crer em mim, porque olha, tem muitas moradas na casa do Pai esperando por você, e eu vou preparar lugar, e quando tiver tudo prontinho, eu volto, porque eu quero que onde eu estou, você também esteja. Você já percebeu que na nossa vida, isso em qualquer país, a gente está acostumado a ver coisas acabar tudo em pizza? Conhece essa expressão? Tudo vai acabar em pizza, não importa o que você faça, deixe de fazer, vai ser só festa, né? Vai ser só alegria. Será que vai ser assim também com a vida de Jesus, com a volta de Jesus? Será que vai ser assim, só oba-oba, só alegria para todo mundo? Qual é o objetivo pelo qual Jesus Cristo volta a esta terra? A gente sabe qual foi o objetivo que ele veio pela primeira vez. O objetivo dele pela primeira vez veio dar a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele fez aquilo que tinha que fazer para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. E ele prometeu voltar uma segunda vez para pegar aquelas pessoas que creem nele e dar a vida eterna. Então, qual é o objetivo da segunda vinda de Cristo agora?
Mateus, capítulo 16, volta lá, e o verso 27. Mateus, capítulo 16 e o verso 27. Vou aguardar você encontrar o texto para que você possa ler junto comigo e a gente possa crescer junto neste conhecimento. Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso 27. Já posso ler? Olha, está ficando cada vez mais afiado aqui o povo para achar o texto bíblico, né? Bíblia é assim, quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você lê a Bíblia, mais você tem facilidade de encontrar os textos. Olha o verso 27 que diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O primeiro objetivo de Jesus ao vir a essa terra pela primeira vez foi salvar. O objetivo de Jesus vir à terra pela segunda vez é retribuir a cada um segundo as suas obras. A palavra retribuirá aqui é do grego apodidomi. Apodidomi quer dizer pagar a totalidade daquilo que é devido. Jesus morreu na cruz para salvar todos os seres humanos. Então, e em Jesus, todos os seres humanos têm vida eterna. E por mais que Jesus quer que todos os seres humanos tenham vida eterna, Ele não poderá premiar todos com a vida eterna. Porque para você ter direito à vida eterna, você tem que decidir e escolher que quer vida eterna. Porque quando Jesus Cristo voltar a este mundo pela segunda vez, Ele vem para buscar aqueles que amaram a sua vinda, que quiseram a sua vinda, que aceitaram a sua vinda e que se prepararam para a sua vinda. A volta de Jesus vai ser um momento de angústia para muita gente. Quando Jesus voltar pela segunda vez, bilhões de seres humanos vão perder a vida para sempre. E pode ser gente pertinho de você, pode ser um membro da sua família, pode ser um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um avô, uma avó, alguém de perto, um amigo que você ama. Porque a eternidade, a vida eterna, é para aquela pessoa que aceita. Lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma decisão sua em aceitar a Jesus e se preparar para recebê-lo, porque quando Ele voltar, Ele vem para dar o pagamento, a retribuição. Agora, a pergunta é, se Jesus vai voltar mesmo, a Bíblia está dizendo que vai voltar, como é que vai ser a volta de Jesus? Como é que Jesus vai fazer? Como é que vai ser? Como é que eu sei que foi Jesus que voltou? Como é que eu sei que é Jesus quem está voltando? Será que Jesus vai ficar com medo de voltar a esta terra? Então Ele vai ficar tirando um aqui escondidinho, tira lá um piloto do avião escondidinho, tira o motorista do ônibus escondidinho, tira o pai escondidinho, o filho escondidinho, porque Ele não pode se mostrar para as pessoas, porque as pessoas podem crucificá-lo novamente. Será? Como é que Jesus vai voltar? Como é que eu vou saber que é Jesus? É muito importante você entender como Jesus vai voltar, porque o diabo, o inimigo, quer enganar as pessoas, e ele vai enganar muita gente com a volta de Jesus, e eu vou ler alguns textos aqui para você que fala sobre isso. Então vamos lá, vamos ler alguns textos para ver como é que Jesus vai voltar, como é que eu sei que é Jesus. Livro de Atos, Atos fica depois do Evangelho de João. Atos capítulo 1. O verso 9 até o verso 11. Atos capítulo 1, verso 9 até o verso 11. Acharam? Podemos acompanhar, avançar? Vamos lá? Olha o que diz o texto bíblico. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles.
e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Olha aqui, os discípulos estavam conversando com Jesus. Foi o último encontro de Jesus com os discípulos, o último abraço, a última conversa. E quando eles estão conversando, Jesus ainda falou um pouquinho sobre os últimos acontecimentos, o final dos tempos. E então Jesus começa a subir para o céu. E os discípulos estão vendo ele subir para o céu, e os 2 anjos se apresentam e dizem assim: olha, estão vendo Jesus subir? Ele vai subir da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Como é que Jesus subiu para o céu? O que o texto está dizendo? Que Jesus começou a se dissolver, virar uma fumacinha e foi subindo para o céu? Jesus subiu em carne e osso, ser humano, na forma humana. Jesus subiu de forma que os discípulos podiam vê-lo subindo. Então a Bíblia está dizendo que Jesus virá desta forma, em carne e osso, naquela forma que os discípulos conheciam, que podia tocar nele, que se alimentavam juntos. E a Bíblia vai um pouco mais além ainda, nos faz pensar mais ainda, assim, traz uma revelação maior. Veja aqui Apocalipse capítulo 1, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1. E o verso 7, acrescenta mais um detalhe que deixa a gente intrigado com isso. Olha só, Apocalipse 1, verso 7, diz assim a Bíblia: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Agora veja o acréscimo: até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. João está vendo em uma revelação, e então lhe é revelado que Jesus vem com as nuvens, e todo olho que estiver vivo pela volta de Jesus vai vê-lo voltando nas nuvens dos céus. E um acréscimo: até aqueles que o traspassaram. Ou seja, os sacerdotes que condenaram Jesus, aqueles que estavam envolvidos na crucifixão, pelo que o texto está dizendo, vão ressuscitar para ver Jesus voltar. E isso vai ser um cumprimento daquilo que Jesus disse para Caifás, lá naquele sinédrio onde ele estava sendo julgado. Se você ler Mateus 26, verso 64, logo depois que Caifás diz assim: eu te conjuro em nome do Deus vivo, diga logo, tu és o Cristo. E Jesus disse: eu sou, e você verá o Filho do Homem assentado à destra do trono da majestade, e o verá vindo nas nuvens dos céus. Jesus estava falando para Caifás: você vai ver o Filho do Homem, que sou eu, vindo nas nuvens dos céus. Você pode conferir em Mateus 26, 64. E João agora no Apocalipse está dizendo que todo olho vai ver Jesus voltar, até aqueles que o traspassaram. A volta de Jesus, queridos, não vai ser silenciosa, não vai ser escondido com medo de alguém, não. A volta de Jesus vai ser a recompensa dos justos, daqueles que amaram Jesus, que neste mundo por causa de Jesus foram injustiçados, por causa de Jesus não foram compreendidos, por causa de Jesus perderam o emprego, por causa de Jesus não tiveram o favor da sociedade. Quando Jesus volta, ele vem para dar recompensa para o fiel, e ele vem, não vem em silêncio. Você quer ver? Mateus 24, vamos ler alguns textos que falam sobre isso aqui. Mateus 24 e o verso 27. Mateus 24, verso 27, fala de como é que ele vai ser visto quando voltar, e depois vamos ler um outro texto que fala da forma como ele vem, ok? Posso ler?
Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mas como é que todo mundo vai ver Jesus? O texto está dizendo em dois hemisférios aqui, né? O oriente e o ocidente, é um longe do outro. Eu estou aqui no Brasil, em Manaus, e alguém está lá no Japão, está não sei aonde. Como é que todos vão ver? Diz: assim como o relâmpago sai do oriente e do ocidente, se mostra, todo mundo vê, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E agora veja o verso 30 e o verso 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Jesus não vem como o filho do carpinteiro, ele vem como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem como aquele que vem vencendo e para vencer. É o general, aquele que vem com todo o poder, ele vem com muita glória. E agora eu vejo o verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja, vai ser um barulho ensurdecedor no mundo inteiro. Milhares e milhares de anjos tocando trombeta. E não vai ser assim, não, fraquinho. Vai ser, aqui diz como? Grande clangor de trombeta. Imagina. A terra vai tremer, queridos. Você vai olhar para cima, milhares e milhares e miríades de anjos ali tocando trombeta, e Jesus no centro, o grande e poderoso Rei dos reis, que vem para dar a recompensa para os seus súditos, para aqueles que amaram a sua vinda, para aqueles que creram no seu nome, e vem agora receber a recompensa. Porque aquele que planta nesta terra uma vida sem Deus, não pode esperar que vai ter a vida que Deus vai dar para os que plantam uma vida com Ele. Não é verdade? Deus não seria injusto em dar para uma pessoa que renuncia ao mundo, renuncia os prazeres do mundo, renuncia tudo, para poder viver uma vida com Cristo, segundo a palavra dele. Jesus daria a vida eterna para essa pessoa que vive o mundo, e também daria para aquele que não vive. Nós temos duas coroas, uma coroa cada um para uma coroa para ganhar, mas temos duas que nos disputam. Uma é a coroa terrena, a outra é a coroa celestial. Você é que vai decidir qual que você vai querer, a terrena ou a celestial. As duas a gente não pode colocar na cabeça, não tem como. É só uma coroa. Você consegue entender? Volta de Jesus vai ser com muito barulho, não vai ser escondidinho não, queridos. Jesus não vai ficar arrebatando secretamente as pessoas, como que se ele fosse, sabe, que ele tivesse saído daqui fugido. Vamos sair, tirar o povo fugido daqui, porque senão o povo pega a gente. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o dono desse universo. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer e como ele quer. E nós só vivemos por causa dele. Porque se ele quiser só fazer assim, toda a humanidade perece. Mas ele nos salvou. Mas a pergunta é, eu vou deixar os discípulos fazer essa pergunta para mim e para você. Volta a página aqui, só virar uma página para trás. Capítulo 24, verso 3. Deixa o discípulo fazer a pergunta. Essa pergunta eu quero fazer, você quer fazer, mas os discípulos vão fazer para mim e para você. Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Não é essa a pergunta que a gente quer? Quando é que Jesus vai voltar? Que ele vai voltar? Vai, a Bíblia está dizendo, e é certo, é seguro. A Bíblia profetizou aqui em toda a primeira parte, que ele viria a primeira vez, e ele veio, e ele morreu, como estava descrito. E agora ele prometeu que vai voltar, então vai se cumprir, ele vai voltar. Você querendo ou não, ele volta. Você estando preparado ou não, ele volta. No tempo dele, ele vai voltar. Então, para mim e para você, é interessante saber quando, não é? Os discípulos também tinham esse interesse. E então Jesus começou a responder para eles. Olha os versos seguintes, verso 4 em diante. E ele lhes respondeu:
vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Entenderam? Muitos vão vir dizendo que é o Cristo que está nessa terra, que chegou, e vai atrair uma multidão de seguidores, e vão ser enganados, vão perder o tempo da verdadeira e real volta de Jesus, porque ele não pisa nessa terra. Se você ler 1 Tessalonicenses 4,16, lá diz que ele vem nas nuvens, e os anjos pegam os filhos de Deus e levam a encontrar o Senhor nas nuvens. Os anjos descem aqui, Jesus fica nas nuvens. Mas haverá antes da volta de Jesus falsos cristos, e vão enganar muitas pessoas. E mais, o verso 6, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Ao verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se você ler Jesus falando do mesmo assunto em Marcos capítulo 13, em Lucas 21, você vai ver que ele acrescenta pandemias, ele apresenta um monte de coisa ali. Olha o verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, aí sim virá o fim, então virá o fim. O evangelho sendo pregado é o sinal definitivo de que Jesus está voltando. Olha o verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E verso 23, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque não é assim. Jesus não vem visitar Manaus, Jesus não vai visitar São Paulo, Nova York, Jesus não vai visitar essas cidades, ele vem nas nuvens, e não fica em lugar aqui, em lugar ali. É uma advertência de Jesus. Mas Jesus também disse que haveria sinais sociais, que diria que ele está voltando. 2 Timóteo, vamos lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Verso 1 até o verso 5. Olha o que a palavra de Deus nos diz, como é que vai estar o mundo antes da volta de Jesus. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Você já está vivendo um tempo difícil ou não? Você acha que está difícil ou está fácil viver? Está fácil? Eu vou esperar mais algumas pessoas. Pode achar, 2 Timóteo, está lá no finalzinho da Bíblia. Se você achar o livro de Hebreus, você volta um pouquinho que você vai achar Timóteo, tá bom? Tem 1 e 2 Timóteo. Nós estamos no livro de 2 Timóteo, uma carta de Paulo ao jovem Timóteo. E Paulo está dizendo, sabe, porém, no verso 1, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que vão sobrevir tempos difíceis? Olha o verso 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. Que descrição da nossa época, hein? Em cima. Nós vemos pessoas assim por todos os lugares. E acrescenta, pessoas que têm forma de piedade, ou seja, dizem que são religiosos, mas negam o poder da religião, o poder da fé, que transforma um coração, que muda uma vida, que consegue tirar a pessoa do vício,
que torna uma pessoa fiel à sua esposa, ao seu esposo. As pessoas falam de religião, mas negam o poder que nós encontramos em Jesus dentro da religião para mudar a nossa vida. Então a palavra de Deus diz: foge dessas pessoas. A descrição humana aqui é a descrição dos nossos dias, queridos. A vida humana não tem valor nenhum. As pessoas não dão nenhum valor para o ser humano. Mas sabe, a despeito da pregação do Evangelho, a despeito de todas as orientações que nós recebemos da palavra de Deus com relação à volta de Jesus, sabe como é que vai estar vivendo as pessoas nos últimos dias? Mateus 24, volta lá para você ver como é que as pessoas vão estar vivendo. Mateus 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, o verso 37 até o verso 39. Quando todos encontrarem, nós vamos ler, tá bom? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 37 até o verso 39. Olha como é que as pessoas vão estar vivendo, mesmo recebendo orientações, mesmo recebendo as revelações da palavra de Deus. Vamos ler? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebeu o que Jesus está dizendo aqui? É o próprio Jesus dizendo que, a despeito de todas as informações da pregação do Evangelho, daquilo que Deus está nos mostrando, as pessoas vão estar vivendo como se isso não fosse verdade. Vão viver a sua vida normal. Não é nada contra o casamento, não é nada contra comer, beber, não é isso. É a normalidade da vida. As pessoas vão, além de estar vivendo uma vida normal, vão zombar de quem prega que o mundo vai acabar, que Jesus vai voltar e que Ele vem para julgar todas as coisas. Não vão acreditar. Vão viver a vida como se fosse normal. E Jesus, fazendo uma comparação com as pessoas antes do dilúvio, eles só perceberam: Noé ficou 120 anos pregando. E as pessoas zombavam dele, porque era impossível que o mundo se enchesse de água, nem chuva existia, era só um orvalho que molhava o chão. Como é que ia encher isso daqui de água? Mas Noé pregava em nome do Senhor. Eles só perceberam que realmente o mundo ia encher de água quando eles estavam sem pé, não tinha mais o pé no chão. Muitos só vão perceber que Jesus está voltando quando os céus se rasgarem e trombetas soarem por todo o universo aí, milhares de anos tocando trombetas. Então vão perceber que Jesus está voltando. E aí é tarde. Porque quando Jesus estiver voltando, tudo já estará decidido, o destino das pessoas. Por isso, Jesus nos dá um conselho. Sabe qual é o conselho de Jesus? Verso 32 e o verso 33. Mesmo Mateus 24. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo a porta. O conselho de Jesus: se você entende e percebe que o que nós estamos vivendo hoje são acontecimentos de sinais ditos por Cristo e pela palavra de Deus de que Jesus está voltando, então fique atento. É hora de entregar a sua vida para Cristo e viver uma vida de comunhão com Ele, porque Ele está voltando, Ele está às portas. Quando Jesus voltar, queridos, vai existir 2 grupos de pessoas no mundo. E eu vou encerrar com isso daqui. 2 grupos de pessoas: justos e injustos.
Justo, ele é justo porque ele conhece a Jesus, conhece a palavra de Deus, aceita a palavra de Deus, vive pela palavra de Deus e tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Injusto são aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas não vivem pela palavra de Deus, não respeitam a palavra de Deus e não aceitam a justiça que vem de Cristo, a despeito de conhecer a palavra de Deus. Injusto é porque conhece a justiça, mas rejeita. Justo é porque conhece a justiça e aceita. Então haverá esses dois grupos. E quando Jesus voltar, esses dois grupos vão se posicionar de forma diferente um do outro ao ver Jesus voltar. E eu vou ler um texto que fala sobre os injustos e vou ler um texto que fala sobre os justos. Como é que vai reagir os injustos quando Jesus voltar? Apocalipse capítulo 6. Qual vai ser a reação das pessoas que não estão preparadas? Que tiveram tempo, que ouviram, mas que zombaram, não aceitaram, ridicularizaram, não se prepararam. Como eles vão fazer? Qual é a reação deles? Apocalipse capítulo 6, verso 15 até o verso 17. Posso ler? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Olha que reação desastrosa, de angústia. Aqueles que não se prepararam, sabiam que Jesus, ouviram falar que Jesus viria, leram na Bíblia que ele viria, mas não deram importância, não levaram a sério, e agora Jesus está voltando, e eles não suportam a presença de Jesus, a santidade de Jesus, e vão pedir que objetos caiam sobre eles para lhes tirar a vida, porque não pode estar diante daquele que vem reinando e reinar para sempre. Essa vai ser uma angústia. E esse vai ser o maior número. Bilhões de pessoas vão estar nessa fase. Ao contrário deles, aqui em Isaías capítulo 25, no Antigo Testamento, Isaías capítulo 25, e termino aqui com esse texto. Isaías capítulo 25, e o verso 9. Olha que experiência diferente. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha que experiência diferente. Enquanto um quer morrer porque não consegue ficar na presença do Santo de Israel, porque não consegue ver a glória do Senhor, porque não se prepararam, e eles agora querem morrer, querem fugir, se esconder. Tem um outro grupo de mãos levantadas dizendo: aqui está o nosso Deus, o nosso Senhor, nós esperamos por Ele, Ele vem nos salvar, vamos viver com Ele para sempre, e nós vamos com Ele para o céu. Estão com os olhos fitos em Jesus, alegres e felizes, porque toda a vida de dor e de sofrimento vai ficar no passado, e agora eles vão receber a recompensa da vida eterna prometida e ganha através da pessoa de Jesus. Amém? Agora eu quero perguntar para você: qual desses dois grupos você quer estar? Eu sei que a resposta agora é muito simples, não é? A resposta é muito simples e é muito fácil. Mas a pergunta é: você está disposto a viver por isso? Quantos aqui gostariam de estar do lado daqueles que vão pedir para as coisas cair em cima deles, porque não suportam ver a glória de Jesus? Quantos vão? Ninguém? Quantos querem estar de braços abertos dizendo: esse é o meu Senhor, eu vou com Ele para sempre? Quantos? Oh, que louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que você tem que mudar a sua vida para estar preparado, para estar pronto. Sabia? Sua vida tem que ser mudada
e adaptada segundo este livro. Não é este livro que tem que se adaptar ao meu estilo de vida, sou eu que me adapto a ele, porque ele é a palavra de Deus, é o caminho, é aqui. Então eu tenho que me posicionar ao lado do meu Senhor e do meu Salvador. E se você quiser realmente estar preparado para a volta de Jesus, aprofunde-se no conhecimento da Bíblia, aceita o que a Bíblia está dizendo, respeita e viva por isso, porque dentro em breve, muito em breve, aqui eu falei que não ia ler mais um texto, mas só para você ter uma ideia de um texto bem legal aqui que Paulo fala. Aqui no livro de Hebreus, ele fala da rapidez da volta de Jesus. Deixa eu achar o texto para você aqui. Ele diz assim, olha, Hebreus 10, 35 a 37. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Duas coisas, confiança e perseverança. Você tem que perseverar na palavra de Deus, perseverar naquilo que Deus quer de você, porque dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Amanhã eu quero trazer um tema importante para mim e para você. Nós somos salvos pela graça, certo? Você crê nisso? Eu creio. Não há nada que você possa fazer para alcançar salvação. Dinheiro não paga salvação. Fazer coisas boas não compra salvação. Você pode dar esmolas, pode fazer o bem, você pode fazer o que você quiser. Para salvação não vale nada. Para salvação só existe um meio de você ser salvo: Jesus. Só pela graça de Cristo. E para você ser salvo, você não precisa mudar a sua vida. Você vai a Cristo como você está, com vícios, com dramas, com problemas, com pecados, com dificuldades. E quando você chega a Jesus e entrega o seu coração para Ele, Ele disse: veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa. Você está salvo. Aí Ele disse: agora vai e não peques mais. Agora é hora de mudança. Então você começa agora um processo de mudança. E o tema de amanhã vai ser o seguinte: se nós somos salvos pela graça, qual a importância da lei? Por que lei, se é a graça que me salva? Você não pode perder amanhã. Se você pensava em perder hoje, você perdeu o dia errado. Se você pensava em perder amanhã, você tem que perder hoje, porque o dia seria hoje, amanhã não. Amanhã nós vamos falar sobre qual a relação entre lei e graça, ou qual a distância que existe entre lei e graça. Então você não pode perder. Mas hoje eu quero reforçar com você: eu quero ver Jesus voltar. Eu quero. E eu estou organizando a minha vida segundo aquilo que diz a palavra de Deus, para que eu consiga em Jesus a vida eterna. Eu tenho uma esposa e 2 filhos. Meus filhos já são bem grandinhos. Eu não posso salvá-los. Não posso salvar minha esposa. Eu amo demais meus filhos e a minha esposa. Mas se eles quiserem ir para os céus, eles têm que tomar a decisão diária de render a vida a Cristo e se preparar para a volta de Jesus. Porque isso é muito individual. Você que tem que querer. E eu quero orar nesta noite por aquela pessoa que toma a decisão de querer ir para o céu. Se você tomar a decisão de querer ir para o céu, de querer estar com Jesus, de querer a vida eterna, eu quero orar por você nesta noite. Se é esse o seu desejo, eu quero que você fique de pé. E eu vou orar por você, vou orar por todos nós, e você ore todos os dias, para que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos ajude nessa caminhada aqui nessa terra, para que nós possamos chegar seguros quando Jesus voltar, e possamos abrir os braços e dizer: aqui está o meu Senhor, eu vou com Ele para sempre. Santo Deus e nosso querido e amado Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela salvação que nós temos em Jesus, e pelo privilégio, Paizinho querido, que nós temos de falar com o Senhor. Não somos nada, não merecemos nada, mas o Senhor nos ama tanto que o Senhor olha para nós e ouve a nossa voz. O Senhor nos ama tanto que às vezes a gente comete erros e pecados e fugimos da Tua presença, mas o Senhor
O Senhor nunca desiste da gente. Como é bom saber que o teu amor não tem limites, está sempre a nos buscar, porque o Senhor quer nos salvar. Obrigado, Paizinho querido, porque o Senhor planejou tudo e deixou tudo de uma forma simples, apenas crendo em Jesus, para que nós possamos ter a nossa vida mudada e transformada aqui nessa terra. Nesta noite estudamos sobre a volta de Jesus, e nós queremos que Jesus volta, mas nós queremos que seja no tempo dele e que nós estejamos preparados. Nós tomamos uma decisão aqui, ó Deus, nesta noite, e aqueles que estão nas suas casas também tomaram a sua decisão nesta noite. E neste momento, talvez alguém vá voltar a ver esse vídeo em outro momento pelo YouTube, que o Senhor possa aceitar a nossa decisão, e que o Senhor possa permitir, ó Pai querido, através do Teu Espírito Santo, que a cada dia nossa vida seja transformada pelo Teu poder, para que nós possamos alcançar a vitória em Cristo todos os dias, para que quando Jesus voltar, Ele possa dizer: ok, você foi fiel no pouco aí nessa terra, agora eu vou te dar o muito, entra no gozo do teu Senhor. Obrigado por ouvir a minha oração, e obrigado por responder esta oração, porque eu oro em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que a sua noite seja de paz, de alegria, uma noite tranquila, um sono reparador e restaurador, e que amanhã possamos continuar a louvar o Senhor. Estaremos juntos aqui para mais um encontro às 19h30.